Olá, que bom te ter aqui. Já faz tempo que eu quero gravar esse vídeo e tenho certeza que se você está assistindo é porque tem um propósito para você aqui. Então presta atenção e fica até o final. Nesse vídeo eu não vou te explicar sobre doutrina, não vou falar de religião, não vou tentar te convencer de nada. O que eu vou te explicar aqui mudou completamente a minha história com Deus e é o que eu gostaria muito de ter aprendido lá atrás, mas ninguém me ensinou. Vou te explicar de maneira lógica por que você não consegue ter uma experiência com Deus ou manter uma proximidade e intimidade real com Ele diariamente. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu te contar um pouco da minha experiência. Eu cresci numa família cristã e a fé sempre foi presente na minha vida desde que eu era criança. Eu ouvia falar de Deus, ia na igreja e até orava antes de dormir sem ninguém precisar me mandar fazer isso. Deus era muito real pra mim e eu sentia que o amava de verdade. Só que mesmo nesse ambiente eu ficava frustrada por não sentir o Deus que eu tanto ouvia as pessoas falarem. Eu não conseguia ouvir a voz dele como muitos diziam ouvir. Ele não atendia as minhas orações, pelo menos parecia que não. Eu não conseguia orar todos os dias e muito menos ler a Bíblia. Fato é que apesar de querer muito ter intimidade e ver uma experiência real com ele, francamente, isso não acontecia. Anos se passaram e eu tive meus altos e baixos, assim como você. Meu coração se afastou, eu não conseguia me sentir amada por Deus. Passei por momentos de dor e dificuldade que me fizeram questionar onde estava a proteção dele. Eu me senti abandonada, fracassada e questionei a minha fé algumas vezes. Eu tenho certeza que isso não é novidade para você, porque a verdade é que a maioria das pessoas tem uma relação superficial ou de fachada com Deus. Falam, ensinam, cantam sobre Deus, mas não vivem o poder de Deus real nas suas vidas. Mas isso tem uma explicação e eu vou te contar por que acontece e o que exatamente você precisa fazer para mudar isso. Só que antes de continuar, só quero te pedir para dar seu like nesse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas que também precisam ouvir sobre esse assunto. Então clica aí, é só deixar seu like. Bom, o primeiro ponto e maior erro que pode acontecer com uma pessoa que quer viver uma experiência com Deus é não ir direto na fonte. O que eu quero dizer com isso? Gente, pensa comigo. Deus deixou duas formas oficiais de nos conectarmos com Ele: a Bíblia e a oração. Partindo do pressuposto aqui que você crê nisso, né? Obviamente. São os dois métodos de conhecê-lo, aprender sobre ele, ouvi-lo e desenvolver intimidade. Mas o que nós fazemos? Nós procuramos outras pessoas para nos contarem, segundo as suas palavras, quem é Deus. Tô dizendo aqui que é errado? Não. Tô dizendo que você não deve ouvir um sermão, uma mensagem, uma reflexão, um hino de adoração, um vídeo falando sobre Deus? Também não. Isso contribui para nossa fé. Só que quando você baseia a sua intimidade com Deus somente naquilo que os outros falam sobre ele, aí vira um problema. E por que vira um problema? Porque você começa a querer criar um relacionamento com alguém do qual você só ouve falar. Você não conhece, você não passa tempo com ele, não fala com ele, mas se baseia no que os outros dizem a respeito dele pra você. Ah, Thaís, mas eu não vejo problema nisso. Que ouvir outras pessoas sempre me ajudou a melhorar e crescer. Ok, mas existe um ponto de atenção nisso. Você já reparou que na Bíblia Deus trata as pessoas de forma diferentes? Deus trata as pessoas de formas diferentes. Por exemplo, quando Jó estava sofrendo e perguntou a Deus o motivo daquela dor, Deus respondeu que ele era Deus e isso bastava. Mas quando Moisés ficou com medo de cumprir sua missão, duvidou de si mesmo e do poder de Deus, o Senhor teve paciência de dar sinais, fazer milagres e confortar Moisés para que ele se sentisse seguro. Veja, para Jó, Deus não deu muitas explicações, mas para Moisés, Deus chegava a descer para conversar frente a frente com ele. Tem a história de Gideão, que pediu 2 sinais muito específicos para acreditar que era Deus mesmo que o estava chamando. Um dia ele queria que um novelho estivesse molhado, mas o chão ao redor estivesse seco e Deus atendeu. Ainda não satisfeito, ele pediu o contrário, que o novelho estivesse seco e todo o chão ao redor estivesse molhado e Deus pacientemente atendeu. Mas quando Deus chamou Abraão, ele apenas disse: pega as tuas coisas e vai caminhando para um lugar que eu te mostrarei. Por que detalhes para alguns e sem informação para outros? Por que falar de forma firme com alguns e ser manso e paciente com outros? Por que alguns viveram o sobrenatural e outros apenas uma fé simples? E é justamente por isso que a Bíblia contém os registros de diferentes pessoas, momentos, circunstâncias e realidades. O Evangelho inteiro está dizendo que Deus é um Deus pessoal.
Deus não responde por atacado, ele não faz linha de produção. Ele ama a todos sem exceção, mas ele fala com cada um individualmente. Quando você ouve alguém contando sobre quem Deus é e como ele é experimentado na sua vida, talvez você nunca experimente algo semelhante àquela pessoa, porque na vida dela, no contexto dela e conforme a personalidade dela, Deus se comunica de uma forma que talvez não seja a mesma que vai se comunicar com você. Então voltamos ao ponto. Você erra na vida espiritual quando cria expectativas de viver com Deus experiências de outras pessoas. Você precisa parar de seguir um Deus que não conhece, mas que só ouve falar. Precisa se aproximar dele e descobrir como ele vai agir na sua vida e na sua história de maneira individual, particular e única. Eu vejo isso de maneira muito clara na relação de Deus comigo e com o meu marido, por exemplo. Nós dois oramos, nós dois estudamos a Bíblia, mas é incrível como Deus fala com a gente de formas diferentes. As minhas experiências e histórias com Deus são bem diferentes das histórias de Deus com meu marido. E isso é lindo, é incrível, porque me faz perceber o quanto eu sou amada exclusivamente por Deus, de forma que ele se importa em conversar comigo na minha linguagem, com a minha personalidade e com as coisas que eu dou importância. Bom, então tendo bem claro agora que você precisa buscar conhecer Deus de verdade e ter intimidade direta com ele, nós entramos na segunda etapa. A etapa de entender por que você não consegue manter uma constância ou relacionamento intenso e diário com ele. Eu confesso pra vocês que a minha vida espiritual só foi pra outro nível quando eu entendi isso. Como eu já contei, eu fui uma pessoa cristã a vida inteira. Mas pensa na frustração de saber tudo que eu deveria fazer e não conseguir. Eu via as pessoas falando que oravam, mas eu não aguentava ficar 5 minutos em oração. Eu via as pessoas falando que já tinham lido a Bíblia inteira várias vezes, mas eu mal conhecia alguns salmos. Eu ouvia gente dizendo que Deus tinha falado com elas, dado respostas, feito milagres, e eu não tinha uma única oraçãozinha respondida. Foi então que, ao começar a estudar sobre desenvolvimento pessoal, eu me apaixonei por entender como funciona a mente, nosso comportamento e emoções. Mas agora, o que isso tem a ver com a vida espiritual? Então, tudo a ver. Estudando comportamento, eu aprendi que nossa mente e corpo querem seguir caminhos diferentes na maioria das vezes. Nós somos programados para poupar energia, portanto, as nossas vontades sempre estarão direcionadas ao conforto. Gostamos das comidas mais rápidas e saborosas, mesmo sabendo que elas nos fazem mal. Preferimos ficar no sofá vendo filme por horas do que sair para fazer uma caminhada de 1 hora de duração. Todos os dias nós fazemos coisas que vão contra a nossa vontade natural, mas fazemos porque sabemos que é necessário. Pensa comigo, você só toma banho porque sabe que é necessário. Você escova os dentes por uma necessidade, come porque sente fome, dorme porque está cansado, toma água porque seus órgãos exigem. Acorda de manhã e vai trabalhar porque precisa e não por sentir uma vontade natural todos os dias. Tudo que nós fazemos, mesmo as rotinas mais básicas como se alimentar, nós fazemos porque precisamos fazer. Então, por que quando se trata da vida espiritual, de orar, de ler a Bíblia, de criar um vínculo com Deus, você acha que vai ser natural e instantâneo? Por que razão você acha que um belo dia vai acordar de manhã e vai dizer que está com vontade de orar e isso será prazeroso e fácil pelo resto da sua vida? Por que você acha que deveria sentir vontade de ler a Bíblia se você não sente isso nem para tomar banho? E é aí que está o erro. A construção da vida espiritual deve ser baseada na disciplina e formação de hábitos como qualquer outra área da nossa vida que a gente sabe que nos faz bem. E é por não ver dessa forma que você não consegue avançar e conhecer Deus de verdade. Paulo, ele já falava sobre esses conflitos, né? Em Romanos 7, no verso 18 ao 21, ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isso é, a minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Claramente, Paulo entendeu a luta que existe de nós contra nós mesmos. Nossa razão versus nossas vontades. Aquilo que eu sei que preciso fazer contra aquilo que eu tô com vontade de fazer. Na maioria das vezes, elas são contrárias. Por isso, até mesmo para buscar Deus, precisamos fazer uma escolha. Vida espiritual não é construída com base em sentimentos, mas em certeza. Se você depender só da sua vontade para orar e ler a Bíblia, provavelmente isso vai acontecer pouquíssimas vezes até ir se tornando cada vez mais raro.
Agora, se você basear suas atitudes em uma decisão, as coisas vão ser bem diferentes. Foi somente quando eu entendi isso que eu pude de fato conhecer a Deus de verdade e ter uma experiência com Ele. Eu não sou mais refém da minha vontade, eu não espero ter sentimentos, eu não confio em mim mesma para guiar a minha vida espiritual. Eu confio na palavra, no que Ele diz para mim e isso basta. Ele diz que todo aquele que se aproximarem dele encontrarão alívio. Então, mesmo que você esteja se sentindo o maior pecador de todos os tempos, não se trata de você, se trata da palavra, do que ele falou. Mesmo que você se sinta distante, indigno ou com o coração endurecido, que você não consegue nem pensar em Deus, muito menos orar, ignore os seus sentimentos. Você é mais forte do que ele se usar o poder da decisão. Se pegar uma Bíblia, se ouvir um louvor ou dobrar os joelhos mesmo contra a sua vontade, saiba que Deus não precisa do seu sentimento, Ele precisa da sua escolha. Eu escolhi reservar um tempo diário para orar e ler a Bíblia, mesmo quando eu tô cansada, mesmo quando eu não tenho nenhuma vontade, mesmo quando eu tô chateada com Deus por sei lá o quê. Acredite, a decisão, essa decisão de buscar a Ele, apesar do que estiver sentindo, vai mudar completamente a sua vida. Agora, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Um grande beijo.